Vamos lá, então, pessoal, seguindo nos estudos do nosso livro Missionários da Luz, capítulo 5, Influenciação. Notava agora a diferenciação do ambiente. Para nós outros, os desencarnados, a atmosfera interior impregnava-se de elementos balsâmicos, regeneradores. Cá fora, porém, o ar pesava. Acentuara-se-me sobremaneira a hipersensibilidade diante das emanações grosseiras da rua. As lâmpadas elétricas semelhavam-se a globos pequeninos, de luz muito pobre, isolados em sombra espessa. Aspirando as novas correntes de ar, observava a diferença indefinível. O oxigênio parecia tocado de magnetismo menos agradável. Compreendi uma vez mais a sublimidade da oração e do serviço da espiritualidade superior na intimidade das criaturas. A prece, a meditação elevada, o pensamento edificante refundem a atmosfera, purificando-a. O instrutor interrompeu minhas íntimas considerações, exclamando: a modificação, evidentemente, é inexprimível. Entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior, iluminada pela oração, e a via pública, repleta de emanações inferiores, há diferenças singulares. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. A rua, no entanto, é avenlatado repositório de vibrações antagônicas, em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência, em vista de a maioria dos transeuntes lançar em circulação incessantemente não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda ordem. Enquanto ponderava o ensinamento ouvido, reparava que muitos agrupamentos de entidades infelizes e inquietas se postavam nas cercanias. Faziam-se ouvir, por conversações mais interessantes e pitorescas, todavia desarrazoadas e impróprias, nas menores expressões. Alexandre indicou-me pequeno grupo de desencarnados que pareceram em desequilíbrio profundo e falou: aqueles amigos constituem a corte quase permanente dos nossos companheiros encarnados que voltam agora ao ninho doméstico. Que? Indaguei involuntariamente. Sim, acrescentou o orientador cuidadoso. Os infelizes não têm permissão para ingressar aqui, em sessões especializadas como a desta noite. Nas reuniões dedicadas à assistência geral, podem comparecer. Hoje, entretanto, necessitávamos socorrer os amigos para que o vampirismo de que são vítimas seja atenuado em suas consequências prejudiciais. Impressionou-me a excelência de orientação. Tudo naqueles trabalhos obedecia à ordem pré-estabelecida. Tudo estava calculado, programado, previsto. Agora, prosseguiu Alexandre bem-humorado, repare na saída de nossos colaboradores terrestres. Observe a maneira pela qual voltam instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram. Fiquei atento. Dispunham-se todos a deixar o recinto tranquilamente. À porta, junto de nós, começaram as despedidas entre eles. Graças a Deus! Exclamou uma senhora de maneiras delicadas. Fizemos nossas preces em paz, com imenso proveito. Como me sinto melhor, comentou uma das amigas mais idosas. A sessão foi um alívio. Trazia o espírito sobrecarregado de preocupações, mas agora
Sinto-me reconfortada, feliz. Acredito que me retiraram pesadas nuvens do coração, ouvindo as orações e partilhando as tentativas de desenvolvimento para o serviço ao próximo. Grande é o socorro que recebemos. Ah, como Jesus é generoso! Um cavalheiro de porte distinto adiantou-se observando. O espiritismo é o nosso conforto. Os compromissos que temos são muito grandes diante da verdade. E não é sem razão que o Senhor nos colocou nas mãos as lâmpadas sublimes da fé. Em torno de nossos passos choram os sofredores, desviam-se os ignorantes no extenso caminho do mal. Dos céus chegam até nós ferramentas de trabalho. É necessário servir intensamente, transformando-nos em colaboradores fiéis da revelação nova. Exatamente, concordou uma das interlocutoras comovida com a exortação. Temos grandes obrigações. Não devemos perder tempo. A doutrina confortadora dos espíritos é o nosso tesouro de luz e consolação. Oh, meus amigos, como necessitamos trabalhar! Jesus chama-nos ao serviço. É imprescindível atender. Reconhecendo os característicos de gratidão e louvor da palestra, expressei sincera admiração, exaltando a fidelidade dos cooperadores da casa. Demonstravam-se fervorosos na fé, confiantes no futuro e interessados na extensão dos benefícios divinos, considerando as dores e necessidades dos semelhantes. Vendo minhas expressões encomiásticas, Alexandre observou sorrindo. Não se impressione. O problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. Não podemos dispensar as soluções vagarosas. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Vai para 9 anos, com algumas interrupções, que me encontro em concurso ativo nesta casa. E mensalmente vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido o número de companheiros permanece fiel à própria consciência. Nas horas calmas, grandes louvores. Nos momentos difíceis, disfarçadas deserções, a pretexto de incompreensão alheia. Sou forçada a dizer que, na maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, se tratando das necessidades materiais, mas quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmos por se esquecerem da aplicação da luz evangélica à vida prática. Prometem excessivamente com as palavras, todavia operam pouco no campo dos sentimentos. Com exceções, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera, após reafirmarem os mais sadios propósitos de renovação e, comumente, voltando cada semana ao núcleo de preces, estão nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio exterior. Não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação com Cristo em si próprios, base fundamental da verdadeira iluminação. Porque Alexandre silenciara, observei atenciosamente os circunstantes. Ainda se achavam todos eles, os encarnados, irradiando alegria e paz, colhidas na rápida convivência com os benfeitores invisíveis. Da fronte de cada um emanavam raios de espiritualidade surpreendente. Num gesto significativo, o instrutor esclareceu. Eles ainda se encontram sob as irradiações do banho de luz a que se submeteram por meio do serviço espiritual com a oração. Se conseguissem manter o estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam,
fácil lhe seria atingir positivamente o nível superior da vida. Entretanto, André, como nós, que em outros tempos fomos inexperientes e frágeis, eles agora ainda o são também. Cada hábito menos digno, adquirido pela alma no curso incessante dos séculos, funciona qual entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos às regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior. Examine os nossos amigos encarnados com bastante atenção. Contemplei-os com interesse. Trocavam gentilmente as últimas saudações da noite, demonstrando luminosa felicidade. Acompanhamos o grupo, no qual se encontra o nosso irmão mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo, exclamou o orientador, proporcionando-me valiosa experiência. O rapaz, em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem, que logo percebi serem sua mãe e irmã, punha-se de regresso ao lar. Movimentamo-nos seguindo-os de perto. Alguns metros além do recinto, onde se reuniam os companheiros de luta, o ambiente geral da via pública tornava-se ainda mais pesado. 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções, acercaram-se do trio, sob nossa observação. Encostou-se uma delas à senhora idosa, e instantaneamente reparei que a sua fronte se tornava opaca, estranhamente obscura. Seu semblante modificou-se. Desapareceu-lhe o júbilo irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte. Transfigurara-se de maneira completa. Oh, meus filhos! Exclamou a genitora, que parecia paciente e bondosa. Por que motivo somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Quisera possuir, ao retirar-me de nossas orações coletivas, o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima. Isso, porém, não acontece. Ao retomar o caminho da luta prática, sinto que a essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim, mas de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Esforço-me sinceramente por manter a continuação do mesmo estado de alma. Entretanto, algo me falta que não sei definir com precisão. Nesse momento, as 2 outras entidades, que ainda se mantinham distanciadas, agarraram-se comodamente aos braços do rapaz, que ofereceu aos meus olhos o mesmo fenômeno. Embaciou-se-lhe a claridade mental e 2 rugas de aflição e desalento vincaram-lhe as faces, que perderam aquele halo de alegria luminosa e confiante. Foi então que ele respondeu em voz pausada e triste: É verdade, mamãe. Enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha situação é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Casei-me há menos de 8 meses e, não obstante o devotamento de minha esposa, tenho o coração por vezes repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesmo a razão de tais ideias estranhas e, francamente, não posso responder. A invencível atração para os ambientes malignos confunde meu espírito, que sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder. Quem sabe, mano, está você sob a influência de entidades menos esclarecidas? Considerou a jovem com boas maneiras. Sim, suspirou o rapaz. Por isso mesmo, venho tentando o desenvolvimento da mediunidade, a fim de localizar a causa de semelhante situação. Nesse instante,
O orientador murmurou desveladamente. Ajudemos este amigo por intermédio da conversação. Sem perda de tempo, colocou a destra na fronte da menina, mantendo-a sob vigoroso influxo magnético e transmitindo-lhe suas ideias generosas. Reparei que aquela mão protetora, ao tocar os cabelos encaracolados da jovem, expedia luminosas chispas, somente perceptíveis ao meu olhar. A menina, a seu turno, pareceu mais nobre e mais digna em sua expressão quase infantil e respondeu firmemente. Neste caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristamente sem a necessária preparação espiritual? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, mas antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos, e para sermos úteis nos reinos do espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. A resposta, que constituíra para mim valiosa surpresa, não provocou maior interesse em ambos os interlocutores, quase neutralizados pela atuação dos vampiros habituais. Mãe e filho deixavam perceber profunda contrariedade em face das definições ouvidas. A palavra da menina, cheia de verdadeira luz, desconcertava-os. Não tem você bastante idade, minha filha, exclamou contrafeita a velha genitora. Não pode, pois, opinar neste assunto. E como boa cultivadora de sofrimentos antigos, acentuou: quando você atravessar os caminhos que os meus pés já cruzaram, quando vierem as desilusões sem esperança, então observará como é difícil manter a paz e a luz no coração. E se algum dia, falou o rapaz melancólico, experimentar as lutas que já conheço, verá que tenho motivos de queixa contra a sorte, e que não me sobram outros recursos senão permanecer no círculo das indecisões que me assaltam. Faço o quanto posso por desvencilhar-me das ideias sombrias, e vivo a combater inesperadas tentações. No entanto, sinto-me longe da libertação espiritual necessária. Não me falta vontade, mas Alexandre, que havia retirado a destra de sobre a fronte da jovem, informou atendendo minha perplexidade. O amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre, homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quanto aos dois infelizes, que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros, ignorantes e perturbados, que ele adquiriu em contato com Meretrício. Diante do meu espanto, o instrutor prosseguiu explicando. O ex-esposo não concebeu o matrimônio senão como união corporal, para atender conveniências vulgares da experiência humana. E em vista de haver passado o tempo de aprendizado terreno, sem ideais enobrecedores, interessado em fruir todas as gratificações dos sentidos, não se sente com bastante força para abandonar o círculo doméstico, em que a companheira, por sua vez, somente agora, depois da desencarnação dele, começa a preocupar-se com os problemas concernentes à vida espiritual. Quanto ao rapaz,
De leviandade em leviandade, criou fortes laços com certas entidades ainda atoladas no pântano de sensações do meretrício, das quais se destacam, por mais perseverantes, as duas criaturas que ora se lhe agarram, quase que integralmente sintonizadas com seu campo de magnetismo pessoal. O pobrezinho não se apercebeu dos perigos que o defrontavam e tornou-se a presa inconsciente de afeiçoados que lhe são invisíveis, tão fracos e viciados quanto ele próprio. E não haverá recurso para libertá-los? Indaguei emocionado. O orientador sorriu paternalmente e considerou. Quem, porém, deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Nunca lhes faltou o auxílio exterior de nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhes não possam sondar o mecanismo íntimo. É inegável que procuram agora os elementos de libertação. Aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo de vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios do que do coração, por constituir aspiração muito vaga, quase nula. Se de fato cultivassem a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Todavia, não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? Perguntei. Os interessados, explicou Alexandre sorrindo, forçariam por sua vez a volta deles. Já se fez a tentativa que você lembrou, no propósito de beneficiá-los de modo indireto, mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro. E o nosso amigo afirmou, intimamente, sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia e tomando o desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. Tanto expediram reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações e, em vista do vigoroso magnetismo do desejo constantemente alimentado, agregaram-se-lhes de novo os companheiros infelizes. No entanto, vivem assim, imantados uns aos outros, em todos os lugares? Indaguei. Quase sempre. Satisfazem-se mutuamente na permuta contínua das emoções e impressões mais íntimas. Preocupado em fazer algum bem, ponderei. Quem sabe poderíamos conduzir estas entidades ao devido fortalecimento? Não será razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio e ao respeito próprio? Semelhante recurso, falou Alexandre complacente, não foi esquecido. Essa providência vem sendo efetuada com a perseverança e o método precisos. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converterem em poderosos ímãs de atração, a medida exige tempo e tolerância fraternal. Temos grande número de trabalhadores consagrados a esse mistério em nosso plano e aguardamos que a semeadura de ensinamentos dê seus frutos. De qualquer modo, esteja convicto de que toda assistência tem sido prestada aos amigos sob nossa observação. Se ainda não avançaram todos eles no terreno da espiritualidade elevada, isto só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância que vivem voluntariamente escravizados. Colhem o que semeiam. Nesse instante, fixamos novamente a atenção na palestra que se desdobrava.
Faço o que posso, repetiu o rapaz em desalento. Entretanto, não consigo obter a tranquilidade interior. Ocorre comigo o mesmo fato, observava a genitora em tom triste. Minhas únicas melhoras se verificam por ocasião de nossas preces coletivas. Em seguida, as piores emoções me assaltam o espírito. Vivo sem paz, sem apoio. Oh, meus filhos, é cruel rolar assim pelo mundo, como um náufrago sem orientação. Compreendo-a, mamãe, tornou o filho, como que satisfeito por alimentar as impressões nocivas que lhe ocupavam a mente. Compreendo-a, porque as tentações me transformam a vida num cipoal de sombras espessas. Não sei mais o que fazer para resistir aos pensamentos amargos. Ai de nós, se o Espiritismo não houvesse chegado aos nossos destinos como sagrada fonte de sublimes consolações. Neste momento, Alexandre colocou novamente a destra sobre a fronte da jovem, que lhe traduziu o pensamento em tom de respeito e carinho. Concordo em que o Espiritismo é o nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação. Se permanecermos arraigados às exigências de conforto, talvez venhamos a olvidar as obrigações do trabalho. Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se apenas buscarmos consolação, sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes, tão só para o gozo de vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Acaso não permanecemos aqui na terra em lição? Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprimir a possibilidade de caminhar por nós mesmos, usando os próprios pés. Naturalmente, não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitados da casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já o são. E modificando a inflexão de voz, desejosa de demonstrar a ternura filial que lhe vibrava na alma, acentuou: Mamãe sabe como lhe quero bem, mas alguma coisa no fundo da consciência não me permite comentar as nossas necessidades, senão assim, ajustando-me aos elevados ensinamentos que a doutrina nos gravou no coração. Não posso compreender o cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo. Em virtude de um instrutor haver interrompido a operação magnética e porque me encontrasse perplexo ante a facilidade com que a menina lhe recebia os pensamentos, quando observara tanta complexidade nos serviços de psicografia, expus ao orientador amigo as indagações que me assaltavam o espírito. Sem titubear, Alexandre explicou. Aqui, André, observa você o trabalho simples da transmissão mental e não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados, em todos os setores de atividade terrestre, vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se lhe assemelham. Os tristes agradam aos tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade é comum em todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo que temos sob os nossos olhos
uma velha irmã e seu filho maior, completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados, presas de idade, estabelecendo perfeito comércio de vibrações inferiores. Falam sobre a determinação direta dos vampiros infelizes, transformados em hóspedes efetivos do continente de suas possibilidades físico-psíquicas. Permanece também sob nossa análise uma jovem que presentemente atingiu 16 anos de nova existência terrestre. Suas disposições, contudo, são bastante diversas. Ela consegue receber os nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente em serviço técnico da mediunidade, mas no abençoado trabalho de espiritualização. E indicando a mocinha, cercada de maravilhoso halo de luz, acrescentou: conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que o recebeu dos benfeitores que lhe prepararam a presente reencarnação. Ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes, e as suas possibilidades de recepção no domínio intuitivo conservam-se claras e maleáveis. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios até agora. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável, e o seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas pela crença sincera e consoladora. E, além disso, não tendo débitos muito graves do pretérito, condição que é isenta do contrato com as entidades perversas que se movimentam na sombra, pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos. Vivendo muito mais pelo espírito, nas atuais condições em que se encontra, basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Isso significa, perguntei, que esta jovem é bastante pura e que continuará com semelhantes facilidades em toda a existência? Alexandre sorriu e observou. Não tanto. É os benefícios que trouxe do plano espiritual. E as cartas da felicidade ainda permanecem em suas mãos para extrair as melhores vantagens no jogo da vida. Mas dependerá dela o ganhar ou perder futuramente. A consciência é livre. Então, continuei perguntando, não seria difícil preparar-se todas as criaturas para receberem a influenciação superior? De modo algum, esclareceu ele. Todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo que presentemente se desenvolve no mundo. Não há privilegiados na criação. Existem, sim, os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Fortemente emocionado com as observações ouvidas, senti que o meu pensamento se perdia num mar de novas e abençoadas ilações. Final do capítulo 5. Bem, a gente vê aí nessa exposição dele, tem que fazer a ligação com a semana passada, né, que foi estudado o vampirismo. Esse grupo não é um grupo de médiuns que estavam no trabalho, estavam num grupo de desenvolvimento, que até a gente falou que hoje em dia até as casas mais sérias, mesmo as federadas, aí elas utilizam a palavra educação mediúnica, né? Porque mediunidade todo mundo tem, a gente tem que compreender o fenômeno mediúnico para poder exercitar num segundo momento. Nunca é, em princípio, nunca pode ser, procurei a casa para ir desenvolver ou para ir
o tal da escolinha, alguns chamam, seja onde for, ou direto para uma corrente. Tem que ter conhecimento, saber perceber e conseguir colocar no seu dia a dia, assim como para nós aí, nós médios aí, sinceramente, eu estou sim, na doutrina desde a década de 90 e trabalhando assim, frequentando quase que praticamente semanalmente, desde 96, 97, relendo agora isso, eu vejo quantas e quantas vezes a gente vivenciou isso de uma forma talvez diferente, mas com esses desafios no nosso psiquismo, no nosso pensamento, gerando isso que a semana passada a gente viu, os corpúsculos mentais e essas larvas psíquicas que alimentam os espíritos. Então, a palavra vampirismo, na realidade, o que é? Mas sugar. O que ele suga? Não sugar o nosso corpo físico, pode ser o nome que for dado. Agora, a melhor forma, porque é um espírito inferior, é um espírito infeliz, né, não esclarecido, ele suga o resultado desse pensamento denso. Qual é o resultado? Pode se chamar, acho que é uma palavra bem apropriada, esses corpúsculos mentais, essas larvas, como a gente fosse, e até tem, inclusive, sob o ponto de vista da visualização espiritual, é um processo até meio gelatinoso que fica no nosso corpo espiritual quando nós estamos com um pensamento persistente mais denso. E ali, a semana passada, a gente viu a causa do vampirismo, esses pensamentos, aí eles fazem aqueles comparativos. Tinha um que tinha bebido na semana e estava lá com as toxinas do álcool, a outra se alimentou de uma forma absurdamente, né, desregrada, o outro com sexo na cabeça, e assim sucessivamente, cada um com as suas coisas do dia a dia, e vai para a casa espírita. E lá, como tem a assistência, então esse relato é dado exatamente para a gente ver como é que é o mundo espiritual. Eu acho uma riqueza, a gente tem que uma das assim dos motivos da nossa gratidão ao alto é hoje ter essas informações e ainda com outros detalhes dessas obras, quando se tem aí, como do Bacelli, e de várias obras dele e outros, até médios, né, lá o Divaldo e muitos outros, que dão esse relato do mundo espiritual com essa riqueza de detalhes adaptado ao nosso dia a dia, a gente estando aqui encarnado. Veja o quanto que a gente tem de motivos ou até de sensações que possam levar ao nosso despertar de consciência. Bom, aí isso aí vale. Por isso, as obras do André Luiz, elas são muito direcionadas a quem se propõe a estudar a mediunidade. E a gente vê nesse relato dele, em que ali, quando sai aquela... Quantas vezes acontece isso nos nossos trabalhos? A oração de encerramento, tá? A elevação, e a gente se conecta. Os médios, em geral, e é para ser assim, tem uma sensação de leveza, de altruísmo, né? E sai dali, assim, sublimado, por momentos. E aí o André leva a questão para a linguagem do entusiasmo, os médios entusiasmados. E acaba, quantas vezes ali na hora da saída, a gente diz, ai, que bom, e dá um abraço num, no outro e tal. Sai lá do portão e começam os seus conflitos. Aí são questões humanas. Primeiro, às vezes, o entusiasmo, e ele que é para ser persistente na nossa vida, no dia a dia, às vezes até no próprio centro, lá dentro, aí a sequência dos trabalhos é a fofoquinha desairosa para fofoca entre um que outro, médio, contando história de um para menosprezar outro, aquele, mas deixa eu te contar isso, aquilo, agora que fulano já saiu, já dentro do centro. Dentro do centro. Olha só o aprendizado para nós. Mas, mesmo assim, vamos que todos tenham essa sensação que é relatada de leveza espiritual, saem lá no portão, e aí ele vai pegar o exemplo de quem? Daqueles que a gente viu a semana passada, os vampirizados, mas não por serem espíritos ruins, aqueles médios, estavam lutando, com determinado esforço, estudando, mas não tendo aquele esforço algo a mais para se libertar das amarras desses espíritos, porque a fonte está no quê? No pensamento. Aí vem
o Alexandre com o André e diz assim, vamos observar a saída. Ele pegou um grupo que exatamente tinha uma mãe e 2 filhos. Tá? Então, ele vai fazer o relato exatamente disso para fazer o comparativo do sair e ter a influência do meio. A gente já falou várias vezes que a casa espírita tem a portaria espiritual, que os espíritos são selecionados pelos instrutores espirituais, tem uma série de uma hierarquia espiritual que vai fazer, assim como nós temos lá a distribuição das fichas do mundo dos encarnados, dos desencarnados também, tu entra, tu não entra, e isso é feito, no caso ali, não era um dia de trabalho, mas normalmente é feito o espírito que vai fazer a triagem, ele vê o campo mental daquele que possa ser atendido e que vai ser permeável àquelas influenciações mediúnicas, ou seja, os fluidos de elevação. E aqueles que podem, mesmo aqueles que estejam numa situação muito difícil, esses até levados em cadeiras de roda, ou em macas, ou nos braços de alguém, vão receber esse auxílio lá dentro. Mas aqueles que são intrusos, que querem atrapalhar os trabalhos, vão ficar do lado de fora. E aí vejo assim, parece para nós, nesse relato aí do André Luiz, tem uma obsessão, os médios estão obsidiados. Não, é obsessão simples, absolutamente simples. A mãe atrelada ao marido por questões humanas, por questões de ficar se queixando, a saudade dela desequilibrada, ela não colocou em prática o que estava estudando, provavelmente já estava ali desenvolvendo, já deveria ter, até naquele momento, determinadas leituras da obra básica do Kardec, né, do Pentateuco, mais outras obras, ou até, muitas vezes, até palestras e orientações, quer dizer, não se vinculando ao marido daquela forma que ele se sentiu interagindo com ela e estava frequentando o ambiente familiar. E aí, com questões dele. Ele não tinha elevação, não estava, mas estava ali. Ele estava sugando energias, porque sempre quando ela se queixava da vida, ele se fazia presente e havia essa interação. Ou seja, ela emitia esses corpúsculos mentais e ele absorvia isso e se sentia na obrigação de se manter ali. Não tinha consciência. E aí, é a pergunta também que foi feita, por que não foi doutrinado? O que adiantava se o pensamento dela é que atraía? Aí vem o rapaz com as questões deles, 8 meses casado, estava frequentando prostíbulos, né? E provavelmente naquela época, o homem que é homem, pode ir, pode ter mais uma, ou pode frequentar esses lugares, e se viciou nesses prostíbulos e estava se sentindo dependente, mal sabendo que as entidades desses ambientes é que estavam fazendo com que ele nutrisse essa necessidade e que desse para eles a vazão, que aí é um problema até um pouquinho mais subjetivo, mas no momento do ato sexual desregrado, essas entidades sugam, muitas vezes não é um nem dois, são vários espíritos juntos que vão aproveitar o fluido vital dele, que vai emitir essas larvas psíquicas que vai alimentar, e eles vão ter a sensação de praticar também o sexo como se estivessem encarnados. Isso acontece muito, acontece no mundo das drogas e de outras situações ao qual a gente se vincula. Isso é muito interessante se a gente estudar e aprofundar mais o quantas coisas que ocorrem e que aí a gente pode dizer assim, mas é médio, está estudando, está procurando se esforçar. A gente não tem que ter o falso moralismo e achar assim, quem é médio, o que é isso, não vai cometer deslize. Vai cometer, são pessoas boas. Mas o que falta é o despertar da consciência. Aí vem um outro aprendizado desse texto aí, que se a gente for comparar lá com a obra Os Mensageiros, lembra da Isabel, aquela que estava lá, e que aí tinha uma filhinha entre o guri rebelde, de um adolescente, pré-adolescente, e tinha uma menina ali que era uma inspiração que fazia sintonia espiritual para influir entre os demais filhos e a própria Isabel. Veja o quanto que o mundo espiritual superior coloca no seio da nossa família, às vezes, uma
fonte de luz. E aí a gente vai ver, por isso também, nós não somos iguais uns aos outros. Nós não temos nos nossos filhos, nos nossos irmãos, uns iguais aos outros. A educação tem que ser proporcional a essa sabedoria espiritual. Nós temos que ter a luz da compreensão do Evangelho. Cada um tem um momento. Vejo só essa Isso mãe, mesmo. um filho e a outra filha, que foi a inspiração do próprio Alexandre para mandar uma mensagem de conforto e até de inspiração superior. Fala aqui. Só para deixar uma coisa assim que a gente fala, né, muito no vampirismo, mas o vampirismo ele é uma via de duas mãos, né? A gente muitas vezes oferece o pescoço, oferece o sangue antes do vampiro chegar, né? Porque a gente abre as portas e janelas Isso. para esse tipo de obsessor. Muitas vezes nós tomamos a iniciativa, né, de trazer esse tipo de espírito. No caso dele, é um caso clássico, né? As atitudes dele. Poderia ser infinitas atitudes que a gente tem durante o dia. Ou é muita tristeza, ou é raiva, ou é, enfim, várias coisas. Aí o que a gente faz? Isso. É onde a gente oferece o pescoço para o vampiro ficar Isso. sugando, né? Onde eles entram, né? E aí é por isso até que o Alexandre diz para o André que assim, adiantaria doutrinar, olha, até já se tentou e tudo, não é, vai mudar simplesmente a personalidade do próprio espírito que vai atuar, vai ter um outro. Aí aquele rapaz que ia lá no prostíbulo, dois se aproveitaram, daqui um pouquinho, dois que se afastam, e aí o outro vê, opa, tá sozinho aquele nosso. Vem um outro e ele vai continuar indo lá. Agora, a hora que ele toma a atitude, não vou mais, vou pensar, eu tenho que agradecer o que eu tenho, a minha mulher, minha família, que loucura que eu estou fazendo. São fases. Bom, passou, deu um ponto final. Assim como a própria mãe, com aquela coisa da saudade, vai fazer o evangelho lá, vai mandar luz para esse marido, e ele vai ter uma sensação de fraqueza naquela atuação psíquica com ela, e vai estar mais suscetível a receber ajuda do mundo espiritual. É assim que ocorre. E a gente vê essa coisa, é importante tu dizer essa do pensamento, a gente vê hoje o que o vampirismo estava falando aí sobre... bom, nem precisa falar, né? A gente está vivendo nos últimos dias essa coisa absurda no mundo todo, né? Essa das energias, e eu confesso assim, que nos últimos... Eu não sou de ver muita notícia, vejo assim por cima. Eu seleciono no Twitter, que eu só consulto. Eu, sinceramente, nos últimos dias, eu não estava me dando conta que eu estava me gerando uma revolta interior sobre tudo que eu estava ou lendo ou percebendo, e às vezes até a indução da própria mídia ou de multiplicadores, né, influenciadores, de levando para um lado para outro, e pouquíssima gente pensando assim, não a violência, não, era o justificar a violência de um lado e do outro. E se a gente parar para pensar, isso tem seus agentes todos, e a gente vai olhar assim, sob o ponto de vista, por que aquele conflito? Eu me lembro até com uma coisa que até o Chico Xavier dizia, essa questão do Oriente Médio, ela vem lá, está no Evangelho, quando Pilatos lavou as mãos, e aí ele invocou ao Sinédrio, perguntando para eles se eu sou justo, o que tenho contra esse outro justo, que é Jesus, que ele não queria condenar o Pilatos. E aí o Sinédrio disse para ele, deixai que os nossos filhos reparem se for um justo entregue, ou seja, se estavam condenando injustamente alguém, os seus filhos. Filhos de quem? Filhos de Abraão. E aí a gente busca a origem, assim, pouca gente tenta juntar o ato histórico. Quem é filho de Abraão? Né? Pela tradição judaica, né? Os filhos de Abraão, e que dá origem ao povo de Israel. Como é que foi o Abraão? O Abraão, ele casou com a Sara. A Sara não podia ter filhos. Lembra? Isso a gente até já comentou lá no Paulo Estevão, ou outras obras aí. A Sara, mulher do Abraão, não podia ter filhos. Aí ele percebeu, não vou ter herdeiro. E ela anuiu, ela deixou que ele pudesse se reproduzir, ter um filho com uma escrava, a escrava Agar. E essa escrava teve um filho. E esse filho quem foi? Ismael.
que é o nosso governador do Brasil, governador espiritual, Ismael. Vejam só. Aí aquela coisa, Deus, então, vendo o sacrifício de Sara e vendo que era merecedor, ela conseguiu, um tempo depois, parir mais um filho, que aí surge o Isaac. Ele depois teve mais 7 filhos com a Sara, mas o Ismael era não filho legítimo da Sara, e o Isaac era o legítimo. Lá adiante, nas tribos, aí o Abraão, que tinha suas próprias tribos, para não ficar junto ele e o Isaac, disse assim: Ismael, segue para esse lado do Oriente, e segue com a tua tribo. Aí surge a tribo dos árabes. E o Isaac teve a orientação de seguir na trilha ali da Palestina, que surge o povo de Israel. É de lá que vem essa origem, lá de Abraão. Aí vejam só, isso aconteceu quase um milênio antes de Cristo. Aí, olha só a loucura. Aí depois vem Cristo, no século VII, no ano 600 e pouco, vem Maomé. O Maomé, ele vem no povo árabe, lá na Arábia Saudita, hoje estaria lá em Meca, né? E o Maomé, ele recebeu o Alcorão, ou o Corão, que é a mesma coisa, ele recebeu o Alcorão do anjo Gabriel, em nome de Jesus. Ele trouxe a interpretação seria, em outras palavras, do evangelho adequado ao povo árabe. E ali a mensagem original é de amor, mas o Maomé também recebeu as influências das trevas, e foi até por mulher, e foi a questão aquela. Por isso que o árabe, o muçulmano, pode ter mais de uma mulher, porque ele acabou se excedendo e se desvirtuou, recebeu do anjo Gabriel. E aí a patifaria religiosa muçulmana islâmica hoje é a mesma que foi com a Igreja Católica. As trevas assumiram o comando. Assim como aconteceu com o cristianismo no grande cisma da igreja, no ano 1040, 1050, que houve a divisão da igreja, e logo em seguida começaram as cruzadas, em nome de Jesus batalhavam, iam contra esse, contra aquele, e em nome do Santo Sepulcro matavam. E o que faz hoje o muçulmano? Mata em nome de Alá, em nome de Deus. E dizem lá descaradamente, esses que estão lá presos, que estão lá em Israel hoje, aqueles terroristas daquele dia tal, que mataram crianças, velhos e outros, mataram em nome de Deus. A gente para pensar assim, pô, mas a origem é a mesma. E aí, olhando tudo isso, vem a nossa sombra. E aí eu estava sentindo, sem perceber, assim, no primeiro momento, estou com raiva, estou revoltado. E eu disse assim, pô, mas eu estava do outro lado, eu estava na Inquisição, eu estou vivenciando uma repetição de um ato que nós estamos vivenciando exatamente pelo distanciamento do Evangelho de Jesus. E o quanto que é difícil naquela região que a gente sabe que a grande maioria daquele povo nem conhece Jesus, nem conhece Cristo. Vejam quanto trabalho tem e o quanto que o mundo da luz está muito preocupado. Por quê? Porque existe a lei, uma lei que a gente não muda, a lei de causa e efeito. Tudo tem uma causa, a gente gera uma ação e essa ação vai ter uma reação. E é isso que é o lado delicado de tudo isso, que nós vamos vivenciar aí. Os espíritos superiores têm aí mencionado alguma coisa que vem mais uma determinada pandemia ou um processo geológico grave que vai haver uma depuração exatamente pela concentração desses corpúsculos mentais, dessas larvas que estão governando nesse momento o psiquismo mundial num aspecto de maioria. Isso é muito delicado. E aí eu fiquei pensando, a gente está o quê? Está no mundo da luz? Não, eu por minutos ou momentos ou horas, e às vezes eu tenho que policiar, eu estava junto com eles, que eu estava sentindo raiva, eu queria, talvez inconscientemente, vingança, mas como é que pode isso? Fez isso, fez aquilo, tem que morrer, tem que matar.
Tem que... Não, tomara que vá lá e histórico tudo isso. A gente tem ouvido, porque conversa com as pessoas, a maioria dizendo, mas tem que chegar lá e aniquilar tudo. E se fosse o nosso filho, o nosso isso, ou um de nós lá do outro lado? Um daqueles inocentes que está aí sendo induzido por essa ignorância coletiva. A ignorância coletiva mandou crucificar Jesus. E a gente olha só sobre o aspecto esse o registro da história e não se coloca lá dentro. E hoje, então, se a gente olhar esse aspecto todo lá do Oriente Médio, a gente tem que procurar compreender isso olhando de cima, olhar a floresta de cima e perceber que isso é uma repetição de uma forma mais enfraquecida, felizmente, porque o processo ele é de evolução, e já aconteceu, e nós estamos vivenciando. Agora, a gente tem que multiplicar as pessoas que percebam, talvez em parte, isso para procurar dissipar essas energias densas, porque naquele momento lá, a gente vê relatos do mundo espiritual, a gente está revivendo o que há pouco, aí, algumas décadas atrás, a gente estava... E na própria Segunda Guerra Mundial, quando aconteceu no centro da Europa, tudo, essa energia tão densa, e os seus agentes, os seus líderes, estão sob o comando lá de baixo. Então, sempre a treva vai se utilizar, quando não consegue, pelo caminho transcendental da fé das pessoas, deturpando a mensagem. Fizeram com Jesus, já fizeram no passado, no pretérito lá, também, se a gente vai pegar a história de profetas que eram enviados da luz para trazer alguma mensagem, também matavam, né? O profeta Elias, que foi o João Batista, primo de Jesus, que foi o Espírito da Verdade, que trouxe a mensagem da doutrina de Kardec, o Elias degolou pessoas, foi por isso que teve a cabeça do João Batista entregue na bandeja. Veja o processo de causa e efeito. Vinha com a mensagem do alto, mas naquela época, para se defender, a coisa, para mostrar o poder maior, era degolando pessoas e tirando a cabeça. E aí, vejam só, 800, 900 anos depois, retorna como João Batista e dos filhos de mulher, o mais puro, ou seja, João Batista, primo de Jesus, que Salomé pede a cabeça dele. E aí a gente vai entender, mas como é que um homem justo, processo de causa e efeito? E ele provavelmente, naquele ato, era aquilo que ele tinha a necessidade de vivenciar, porque quantos ele degolou? A doutrina espírita, sob o ponto de vista assim, mais amplo, ela é maravilhosa, ela nos traz muita instrução, muita oportunidade de refletir, de nos preparar assim, para um mundo melhor, para a nossa individualidade ter um outro patamar, chegar do outro lado e não chegar dessa forma do que a maioria chega. A grande maioria chega dormindo, acorda e não sabe onde está, e é atraído mais adiante à reencarnação. Vamos chegar lá do outro lado, um pouquinho mais conscientes dos nossos erros, das nossas imperfeições, já procurando estar melhor do que hoje, procurar se melhorar, e, quem sabe, ter o mérito de poder programar uma nova reencarnação lá adiante, com mais conhecimento, para que desperte a consciência dessas centenas de encarnações para trás que a gente ia e voltava sem ter adormecido desse negócio, porque assim como a gente morre, desencarna, sem ter muitas vezes a consciência que vai desencarnar, do nada, assim também foi o processo de reencarne. Ele é muito mecânico e automático. E a gente tem que procurar, à luz de todo esse conhecimento, procurar assim, como é que eu posso ser mais útil em sintonia com que eu tenho consciência de que esse é o caminho a ser perseguido, com as minhas imperfeições. Não vou conseguir fazer tudo como esses que estão aí nesse texto, não conseguem fazer, alguns por não terem ainda a consciência, mas quando a gente já tem uma determinada consciência, de procurar não repetir aquele erro. Isso que é a altivez espiritual, isso é que nos espera, é que se não for para isso, os nossos estudos, para a gente procurar individualmente ser um pouco melhor, aí talvez a gente esteja ainda adormecido. E é esse o processo que eu acho que é fundamental
de a gente agradecer a espiritualidade, agradecer esse nosso contato com o mundo espiritual, as atividades de uma casa, que seja e é uma referência espiritual, e enfrentar essas adversidades, enfrentar com compreensão, como também num momento tão delicado como esse a gente está vivenciando aí no mundo todo. Eu acho que é isso, ninguém mais tem nada a dizer. Então, vou levar nosso pensamento renovando com muito, cada vez mais, cada semana, cada oportunidade, com muito apelo à espiritualidade superior, de agradecer a oportunidade e pedir a permissão que a gente possa, a partir deste momento, de emitir um sentimento de paz, de elevação espiritual, para dissipar essas energias densas, esses corpúsculos, essas larvas psíquicas que a humanidade, de uma forma até um pouco localizada, mas que, sob a liderança de espíritos infelizes, que não compreenderam ainda a mensagem de Jesus, e possam, quem sabe, ser permeável, cada um deles, a essas emanações, que humildemente, cada um de nós, de uma forma unida, possa emitir àquela região do nosso planeta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação. E livrai-nos de todo mal, Senhor. E que assim seja.